Fala pessoal, começar mais uma live aqui, só botar o título. Show, fala Renan. Bom, meu querido, só fixar. Fala, meu querido, E beleza? aí, meu amigo, Porra, eu tudo tava forte? trazendo porque os moleques resolveram ficar. Se eu vou pra sala, eles querem ir pra sala. Se eu vou pro quarto, querem ir pro quarto, meu irmão. O negócio deles é estar comigo durante a live, né? É assim que funciona. Bom pai atrai a meninada, né? Tá O bom fácil pai não, bro. atrai a meninada. Mas agora acho que tá pacificado a qualquer momento. A situação pode. O isolamento pode cair. Vamos tentar aqui manter. Faz Tudo parte. bom, meu querido? Pô, obrigado aí por aceitar o convite, pô, para essa nossa conversa. Pô, sensacional. Tô bem, graças a Deus. Você tem feito aí várias lives bacanas, eu tenho acompanhado. Quando você me chamou, eu falei, opa, vou entrar no time. Zé Pô, você é Roberto. muito maior que eu, pô. Inclusive, tô com um livrinho aqui, não sei se você conhece, pô. Ô, rapaz, vou Tava fazer. consultando agora, cara. Olha lá. É bom, né? É bom. Best-seller, né? Que A chama. gente Pô, está muito bom, cara. construindo, a gente está Esse, man... construindo aí. Esse manual é muito bom mesmo. Renan, pô, tu tá de parabéns, cara. Pra quem não conhece o Renan aí, pô, Renan é grande advogado, professor, doutor, pós-doutor já? Como é que tá esse projeto aí? Já Já fazem fez? alguns anos. Itália? Não, foi Lisboa. A Ah, Itália foi o segundo doutorado, que foi com o Tarufo, né? que Foi isso. Pavia. Maneiro. Tem um amigo É, meu que foi para Pavia agora fazer um sanduíche no doutorado também com o Tarufo, mas foi investigação penal defensiva. pô, é legal pra Deve ser caramba. top, né? Cidade É pequena, né? muito bom. É, eu tive privilégio, irmão. Meu privilégio foi porque eu tive muitos professores diferentes, assim, na verdade, né? Eu tive Cláudia Lima Marques na graduação, com Bruno Miragem, tive lá no Sul o Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Aí depois, quando eu fui para o mestrado, foi o saudoso Vídeo, e quem terminou a orientação porque ele faleceu foi o Darcy Ribeiro. Pô, Né? Aí eu top, fiz hein? um sanduíche no mestrado com a PUC Minas, lá com o Rosemiro Pereira Leal. Aí voltei para o Sul, fiz o doutorado lá com o Pessainer na PUC e o sanduíche em Pavia, aí até com o Tarufo. Tem E mais aí gente eu. citada no teu currículo do que no qualquer livro meu, pô. Ah, que isso. E Só aí eu estrela, terminei. cara. Muito maneiro, Não, eu né? terminei, foi um negócio curioso, irmão. Curioso porque eu não conhecia o Jorge Miranda, né? Assim, eu conhecia ele, mas não conhecia pessoalmente. Ele não sabia nem quem eu era. Falei, vou fazer aquilo que eu sempre fiz, vou tentar a sorte. Mandar um e-mail para esse gênio, né? É. Aí mandei um e-mail para o Jorge Miranda dizendo que eu queria ser orientado por eles. Fazem 3 anos, 3, 4 anos, eu acho. Cara, o homem respondeu no mesmo dia com a carta de aceite assinada. Eu falei, pô, não é possível. Outro patamar. Impressionante, né? Mas foi por aí, foi desse jeito, irmão. Maneiro, cara. Pô, muito tempo, tá muita coisa já estudada, né, Renan? Pô, e aí, como é que tu tá vendo essa advocacia agora? Tá paradona? Tá em casa? Como é que tá? Pois é, olha, esse negócio de quarentena aí para a gente tem sido muito diferente, né? Porque a minha advocacia, como você sabe, ela é a advocacia do corpo a corpo, do enfrentamento, do despacho com o ministro, do despacho com o desembargador, aquela coisa de realmente estar lá. Então, para a gente é meio diferentão, assim, você continuar, não Isso os tá prazos parado, estão. isso tá em stand-by, né, cara? A verdade é essa. Esse tete Na a tete, verdade, assim, os prazos estão realmente suspensos, eles continuam decidindo virtualmente algumas coisas, mas não tudo. sim, E eu já fiz despacho, é verdade, em plantão por essas maneiro. ferramentas, assim. Fiz despacho em plantão já, dois. Né? Um foi por É, telefone e outro foi por Zoom. maneiro. Caraca, engraçado. Talvez isso aí seja, não sei, eu não acho que isso vai virar regra de forma alguma, mas são mudanças aí que ninguém imaginava nas CNTP, né? E agora acho que a gente vai ser forçado a se adaptar um pouco. Amanhã mesmo eu vou dar aula num cursinho, também, pô, ferramenta online, enfim, acho que são aspectos que de repente vão colar, né? Porque a gente era muito. E acho bom o contato presencial e tal, né? A gente é meio apegado com essa normalidade, mas eu acho que uma ou outra coisa vai vir para ficar, cara. Também acho que vai. Por exemplo, minhas turmas de mestrado e doutorado, sexta-feira passada eu dei aula de mestrado e doutorado, a turma de decisão judicial, de estabilidades. Foi tudo assim, online, funcionou magnificamente bem. Sim. Tranquilo, Melhor que ficar tranquilo. parado, né? Sim. Com certeza. E as outras aulas também, no geral, tem sido interessante. E decisão Mas eu judicial, eu vi que é concordo. teu tema. Lançou o último livro teu, né? Deixa eu ver se tá aqui. Peraí, tá aqui.
Aqui tem uma pencazinha dos meus, mas não todos, né? Deixa eu aproveitar então. Aqui, ó. Maneiro. Eu vi a Almedina, né? É a Medina. Com o Top. Vanderlei, que é um querido amigo também. A gente escreveu juntos vários livros. Está saindo também agora aquele Liberdade É, Econômica, como né? é que tu Então, faz isso, cara? É impressionante, cara. Essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Eu também me pergunto às vezes, mas é que eu sei que tu tá um nível acima. Como é que consegue, cara, escrever tanta coisa e sair tanta coisa, né, cara? Eu acho que. Eu perguntei você outro dia quer isso pro Renato sinceridade? Brasileiro, cara. Aí ele falou, cara, aproveitar o tempo livre mesmo. Acho que não tem milagre, né, Renan? Não tem milagre. Eu vou te dizer assim, ó, que é a verdade, porque de mim você só vai ter a verdade. É, Minha esposa é intensivista. Minha esposa, portanto, trabalha em UTI. Tem uma vida bastante dura, no sentido de trabalhar com plantões, né? E agora, mais ainda no coronavírus, ela está na batalha de frente. É uma mulher guerreira, fantástica, batalhadora. E como ela trabalha muito, eu tenho duas opções: ou não fazer nada ou fazer alguma coisa quando ela não está em casa. Aí E depois que a eu gente entra nesse escolho, ritmo, a gente não eu para mais, né? escolho fazer esse bando de coisa aqui, enquanto eu estou sozinho Maneiro. em casa. É, não, no fundo é isso mesmo, cara. Eu também aqui. Acaba que é a hora que, pô, a Carol dorme, os moleques dormem no final do dia, cara. Aquele 9 horas da noite, 9 e pouco. Falo, pô, vou dormir agora. Tem dia que eu durmo mesmo, tô morto. Mas tem dia que, cara, eu vou até 11h30, pô, meia-noite. E é isso, né? Um pouquinho cada dia. Quando vê, a gente conseguiu, né? Fazer umas coisinhas mais interessantes. É mais ou menos por aí, pô. Mas assim, você também já está nessa batalha há muito tempo e você tem um outro fator que eu ainda não tenho, né? Você é pai. Então você já tem redobrado trabalho, pô. É, não é mole não, cara. Mas Você tem redobrado trabalho. Você já é um homem que merece as nossas saudações e palmas aqui, porque, rapaz do céu, o pai é um batalhador, rapaz. Pô, não é mole não. com Daqui a pouco tu vai certeza. estar nessa senda aí também, cara. Cara, Bem Ô possível. Renan, com certeza, se Deus quiser. Cara, não, eu vejo pelos teus temas aí, que são os temas mais ou menos bem próximos do que eu tenho interesse também, assim, lógico, o meu tá mais focado, acabou que eu estudei mais precedente, mas agora no Hum, doutorado mesmo, é bom que eu vou pegar umas colinhas com você nessa live, eu também tô focando, né, e ainda tem muita coisa para ler de decisão judicial mesmo, eu vou até pegar teu livro para me inspirar nele, porque eu estou estudando agora lá, né, minha ideia é sustentar que essas teses, né, fixadas pelo judiciário, esses precedentes aí, a brasileira, né, eles vinculam também a administração, tem essa eficácia exoprocessual e exojudiciária, né? E sim. por quê? Porque, grossíssimo modo, porque eles, no fundo, são a última etapa de formação da norma jurídica, né? E aí tem, enfim, eu não inventei isso, mas eu acho que é uma forma segura de a gente saber a interpretação dos tribunais. Então tem tudo a ver com o tema que você consegue, que você costuma, costuma estudar, né? E aí até quero te ouvir em relação a isso, qual que é a tua opinião, qual que tu acha que é o melhor caminho aí para me aconselhar para eu seguir essa linha, já li alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, Já conheço o teu estudo sobre repetitivos desde o mestrado, eu sei disso. é, Fui orientado pelo nosso mago Fux, né? é, Como não tio seria. Fux, E agora com ele de novo, né? é, Mas você exatamente. está você tá muito bem cuidado, diria eu, na verdade. Você está com um dos magos aí. Ele é um fenômeno. Cara, eu chamo Pô, o CPC de código Fux, né? Lógico. É, o STJ também chama, tem várias decisões que chamam de código Fux. Mas tu acredita que eu já tomei até, meu irmão, já fui chamado até na corregedoria por causa disso, cara? Que eu não é posso chamar o mesmo? CPC de código Fux. Eu falei, aí não. Me falaram isso, pô, no dia que você falar isso e o Didier vir, o que que vai achar? Pô, eu falei, pô, nunca falei isso à frente do Didier, cara. Enfim, deixa eu chamar de código Fux, porra. Vou prestigiar meu orientador, né, cara? É uma forma de eu me dar bem. Claro, porque além de orientador e grande processualista, tem feito um exemplar trabalho no Supremo, realmente. E já fez no STJ também. Então, um É, sujeito de primeira imparável, né? linha. É, Pô, inspirador. eu acho ele um cara bacaníssimo. Realmente, você está muito bem amparado. Está com as costas largas. É, é. E aí Mas eu vamos tô lá, estudando isso. você coordena como quer por onde a gente começa, e esses são temas que me encantam também. Eu tenho muita preocupação, de verdade, meu amigo, com essa estabilidade desses precedentes e com o grau de real segurança, e de mutabilidade. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso, mas vou deixar você que manda a bala aí, você Sim. coordena e eu estou contigo. Ô, Renan, para você, grosso modo aí para iniciar, né? O que que você considera como precedente, o que que não é precedente, cara, na tua opinião? Que é um tema bem equívoco aí, Vamos né, lá. cara? É, vamos lá, nesse ponto, eu sou da velha guarda, né? Mas eu cedo à realidade. Eu dou o seguinte exemplo: é como terminar um casamento.
eu digo o seguinte: você tem a opção de terminar um casamento. Eu sugiro que não o faça, mas se quiser fazer, você vai fazer. Agora, o novo código, você não tem direito de terminar esse casamento sob pena de você não advogar e de sequer trabalhar, ser defensor, ser juiz, participar de modo geral da jurisdição. E por que eu estou dizendo isso? É para mostrar para você e para mim que queira você ou eu ou não, se é constitucional ou inconstitucional, na verdade, me desculpe a sinceridade, pouco importa porque está aí, tem que aplicar, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade. Então eu parto dessa premissa. Eu nem discuto se é inconstitucional ou não. Agora, o que é precedente, a meu juízo, verdadeiramente, não é o que a gente tem aqui. Por isso que chamo eu do livro, como muitos chamam, de sistema brasileiro de precedentes, porque não é o sistema verdadeiro. O sistema verdadeiro é aquele que me remete a uma situação pretérita, de modelo fixo, que aconteceu e teve uma ratio decidendi que solucionou a problemática e que agora, no presente, no mesmo molde de encaixe, se repete. Faz com que eu, então, traga do passado o caso matriz paradigma para aplicar ao estado presente. Esse é o precedente de encaixe, o verdadeiro precedente, que olha para o fato verdadeiramente que ocorreu, muito embora com pessoas diferentes. Esse é o verdadeiro precedente. Aí você vai para a Corte dos Lordes, você vai para o sistema norte-americano, você vai para Portugal e vai perceber um pouco essa sistemática de como é visto o verdadeiro precedente lá. Bom, agora Brasil. O que é o precedente no Brasil? Isso é um problemão. Uma vez um italiano, que eu não vou aqui dizer o nome, veio ao Brasil e me mandou uma mensagem, é um amigo querido, e eu vou lhe contar essa história porque ela é importante para chegar onde eu vou dizer do precedente. A gente gosta mesmo de história, cara. A gente gosta de história. Vamos sair para comer? Vamos. Aí eu tentei agradar o cara. Levei ele numa pizzaria famosa aqui em São Paulo. A melhor pizzaria de São Paulo. Um grande equívoco, porque ele é um italiano. Né? Chegamos lá, tá? A gente pegou uma margarita tradicional com azeite italiano, muito feliz. Só que daqui a pouco passa uma pizza de frango com catupiry e batata palha. Ele olhou, aquele olhar de sacrilégio, assim, vocês estão demonizando um instituto italiano, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, tem que terminar de comer logo, não sei o quê, e a gente não acabava, e veio outra pizza, e aí veio chegar o precedente. Passa uma pizza de chocolate com M&M's. Meu amigo, esse homem só faltou pular da cadeira, em bom italiano, me falou um monte de coisa, aí eu virei para ele e falei, professor, eu sou um grande estudioso do direito comparado, não é de sou. Então é o seguinte, a pizza italiana verdadeira é o precedente verdadeiro, que não existe aqui. Me desculpe. Aqui o que nós temos é essa bagunça que o senhor viu. Pizza é o sistema de estrogonofe. brasileiro de precedente. É estrogonofe com batata palha e cebola ralado em cima. Aí ele riu, mas falou, é verdade, Renan. Eu, claro, professor, porque aqui a gente considera precedente interpretação do direito. Aí ele, pois é, realmente não é verdadeiramente precedente. Mas voltando à sua pergunta, meu amigo, eu entendo desse modo. Precedente verdadeiro é aquele precedente que nós não temos aqui, mas nós temos um precedente abrasileirado e um sistema nosso, que diz, por exemplo, que a interpretação do direito, me desculpe a sinceridade, é precedente. Quando, na verdade, não é, mas, por caso, vamos fazer de conta que é. Agora, falando dessa estrutura de precedente, eu tenho uma certa preocupação, uma preocupação grande, porque ali no rol do 927, né, a gente vai encontrar vários tipos de precedentes, supostamente precedentes à brasileira. Né? Agora, qual que é o grande problema? Ninguém tem dúvida que tem força vinculante, eficácia erga omnes, a ADI, a ADC, a ADPF, né? Que são típicas ações de processo objetivo, portanto, que não tem partes, mas sim legitimados, que não é albergada pela coisa julgada, mas tão somente pela vinculatividade, né, que não atinge, por exemplo, ao próprio Supremo, que pode decidir contrariamente do que já decidiu, se provocado novamente, em controle abstrato. Eu tenho um livro bom sobre isso também aqui. Qual? Tem um negocinho aqui. Coisa julgada no controle concentrado de constitucionalidade, né? Tá mais Renan. Pois eu conheço. Isso foi o que? Doutorado? Foi a tese de doutorado. Esse aí que você tem, né? Esse aí, pô. Isso aqui. Pois é. Então, assim, pensando dessa forma, se você vai considerar isso precedente, esses seriam precedentes fortes, porque realmente eles são vinculantes. A sua eficácia é erga omnes e o seu poder é um poder gigante de batalha. Está ali.
né? É uma força que só é possível de ser destituída por quem emitiu o precedente, que é o próprio Supremo, por exemplo, né? Então, você não pode ter, por exemplo, overruling em tribunais inferiores. Jamais. É só pelo próprio prolator, né? Que não se vincula à decisão. Então, esse é um grau de precedente, abrasileirado. Agora, de outro lado, você tem outros precedentes que são ali, me desculpe a sinceridade, fracos, como uma súmula persuasiva. Isso aí, Né? nada. Então, assim, uma súmula persuasiva, uma orientação de plenário, isso muda como muda o meu gosto por um vinho, ou como Depende do muda o meu relator, gosto. né? Pois é, depende do relator, depende de quem está doente ou de quem não está, de quem foi na sessão ou não foi, do contexto que a gente vive no tribunal, das rixas institucionais, das rixas entre magistrados e julgadores, que acontece, como acontece na vida natural. Então, isso é muito volátil para ser um precedente verdadeiramente forte. Aí eu olho aqui Sim. o 927, você pega, por exemplo, súmulas vinculantes, aí a gente está em um outro grau, né? Aí nós estamos falando de súmula vinculante, que é uma súmula com um poderio um pouco maior, mais firme, né? Mas ainda não é controle, né? Por exemplo. E aí chega naquele que, a meu juízo, é o grande problema, que é o tema que o meu amigo Zé Alberto Melo Porto já trata desde o mestrado, que são os repetitivos. Qual é o grande problema dos repetitivos, a meu juízo, meu irmão? É que os repetitivos se formam com força de coisa julgada. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que eu mudo um precedente que tem força de coisa julgada? Se Esse coisa é um tema julgada é, quente, né? se coisa julgada é imutabilidade e consequente indiscutibilidade do comando decisório. Vulgo a Barbosa Moreira. Olha só. Barbosa Moreira, da sua instituição, da UERJ, um monstro, um gênio. É. Né? Então, como? Cara, essa questão da coisa julgada é um tema interessante. No meu livro até tem um capítulo que é rescindibilidade ou não, né? Porque assim, engraçado, coisa julgada em última análise vai ser uma opção legislativa, né? O que que é coisa julgada e o que que não é. Que aí o pessoal até vai falar que é sentença de mérito com cognição exauriente, né? Beleza, em geral é isso, né? Coisa julgada material, pelo menos, né? Ter cognição exauriente. Ontem mesmo, segunda-feira, né? Sei lá, nem lembro mais que dia que eu tô, cara. Tô muito perdido aí com esse negócio. Sexta-feira, tava falando com o Haroldo Lourenço e ele Eu vi. da tutela antecipada antecedente, estabilização, que o código fala que não é coisa julgada, né? Mas no livro do PCPC, e ele já também nas aulas, ele fala que para ele aquilo ali é coisa julgada na prática, porque é a mesma coisa. Então, assim, não é porque ele falou que não é, né? Tem um aspecto da cognição sumária, mas, enfim, se tivesse dito que era, a gente ia ter que criar um código, modificou o conceito, é isso que a gente ia escrever, né? De coisa julgada. E a galera ia considerar constitucional, uma meia dúzia, e segue o jogo como tudo. Então, assim, aí tem coisa julgada? A princípio não tem nada. Essa questão desses precedentes, né, desses procedimentos fixadores de tese, né, que eu chamo, eles têm uma peculiaridade que é essa dupla natureza, né? Tem a natureza objetiva, que é a que fixa a tese, e tem a natureza subjetiva. A gente vai ter a discussão, é causa piloto, é procedimento modelo, mas nos recursos repetitivos tem sempre um recurso, tem um caso concreto. Pode até desistir, mas isso é excepcional. No IRDR vai ter um processo, né? Pô, pode não ter no segundo grau, no primeiro, mas vai ter um processo que vai aplicar aquilo que ninguém vai surgir com a discussão totalmente em abstrato. No IAC é causa piloto, porque a lei fala que é causa piloto e não dá para falar que não é. Então, assim, tem esse aspecto da aplicação, né, subjetiva do precedente, mas o mais importante é a fixação da tese, que é uma discussão jurídica meio que abstrata. É que nem uma súmula, né? A gente sabe que tem um contexto fático subjacente, mas é uma discussão abstrata. A gente tem que diferenciar essas duas coisas, que a aplicação da tese no caso concreto vai gerar uma coisa julgada normal, como já existia nos processos. Por acaso, tem uma tese, podia não ter, o juiz vai decidir a questão jurídica. Já no procedimento que fixa a tese, que tem um mérito próprio, o código fala que tem um mérito, né? Tanto que cabe RESP, RE dele próprio no IRDR, né? Tanto que o Didier, sai daqui, que eu tô em frente ao pôr do sol aqui, o pôr do sol está na minha cara. Né? Rapaz, mas tá bonito esse sol, hein? Tá bonito aqui, porque sol aqui da Califórnia, muito bonito. Aqui é só Aí prédio, é São rapaz. Paulo, pô, é só poeira, meu irmão. Só poeira, é só prédio aqui, não tem muito jeito. E aí,
tem um mérito próprio. Agora, faz coisa julgar essa decisão? Eu acho que não, assim, né? Pelo menos ninguém Aí fala tá. isso. Ninguém fala, mas assim, tem uma imutabilidade aí, que não é imutável até caber uma revisão, que não tem prazo para acontecer, que os parâmetros são umas cláusulas abertas. Aí o ministro Bruno Dantas, eu vi uma palestra dele na jornada lá do Instituto Brasileiro, né, de Direito Processual, BDP, Uhum. lá em Porto de Galinhas, ele falou isso, que tem que caber coisa julgada. Ele falou, a professora Tereza, né, teria perguntado Sim. para ele, pô, cabe ou não cabe? Ele falou, se não cabe, tem que caber. É a rescisória. Porque imagina que, que os julgadores, né, estão corrompidos e tal. Se uma daquelas hipóteses mais claras. Ele fala, teria que caber, porque Sim. senão, se você não rescindir o precedente, vai continuar aplicando. Eu coloquei isso no livro, cara, mas eu confesso que é uma coisa que depois eu repensei. Eu acho que a gente teria que dar esse caráter rescisório para aquele procedimento de revisão, né? Tem outra discussão, a Exato. superação tem que ser o próprio tribunal, pode ser do juiz abaixo. No fundo, a revisão pode ter esse caráter rescisório, aí, entre aspas, né? Porque falar em coisa julgada, falar em rescisório, cara, eu acho que você vai ter que fazer uma interpretação tão elástica do conceito da coisa julgada e do cabimento da rescisória, que eu acho que vai ter uma aceitação menor do que transvestir a revisão com o caráter de desfazimento, sei lá, da tese, né? O que você É, acha, cara? eu vou te dizer que eu tenho uma compreensão bem diferente da do ministro. Assim, eu vou começar do princípio. Tutela provisória, certamente não tem coisa julgada, até porque o sistema que a gente adotou desde o passado, leia-se aí, desde o vídeo, Humberto Teodoro, aquelas discussões que tinham, as cautelares, né, o processo cautelar, Galeno Lacerda, todo aquele povo lá, aquele debate fantástico, você vai perceber que a cautelaridade ou que a tutela antecipada, as velhas modalidades previstas, mesmo no Código 73 ou até no Código anterior, né, 39, você vai perceber que a estrutura ela foi pensada para, evidentemente, ser provisória. Provisoriedade é a característica, portanto, a coisa julgada não na verdade, mecanismo para esse tipo de processo. O grande problema é que a gente misturou o referer com a tutela de urgência, né, no Código de 2015. E aí você tem um grande problema, que um dos modelos se estabiliza com coisa julgada e o outro não, né? E aí você vai ver um pouco do mesmo problema no precedente. Eu já vou chegar no precedente. Aí quando chegar na tutela provisória, você percebe, pô, e aí é o que fala o Araquém de Assis, eu falo PCPC, grande PCPC. Mas isso aqui, na verdade, me desculpa, isso aqui é coisa julgada. Não, na verdade não é. O que acontece depois dos 2 anos é que a minha estabilidade ela vai se petrificar pela decadência, porque lá fala perda do direito de. Né? Então, o que na verdade me parece petrifica a situação da tutela provisória é a decadência e não coisa Sim. julgada. Tanto que eu poderia promover a velha ação declaratória incidental ali, ou promover uma outra medida de natureza declaratória que mostrasse em um determinado momento que aquela decisão, que embora tenha sido tomada e estabilizada, estava equivocada por alguma razão. E, inclusive, pode ser mudada na sentença ainda. Né? A Sim. sentença pode ser provatada daqui a 5 anos. Portanto, muito mais do que depois de 2 anos da decisão estabilizada. Né? Então, eu começaria por aí a falar de tutela provisória. Agora, vindo para os precedentes. Vamos lá. Qual é o grande... No meu livro, até nesse aqui, que é a versão segunda da minha tese de doutorado, já bem mais ampliada, fiz um estudo bem É? maior. Nasceu do outro. Nasceu do outro, o outro Mas foi ampliou extinto. Na muito. verdade, o outro está Maneiro. esgotado, você não consegue mais comprar. Eu ganhei Nasceu um. esse aqui, você tem um, vai ganhar o outro, inclusive. Esse aqui nasceu, Sim. esse já está indo para a segunda edição, estou entregando agora, final desse mês, a segunda edição desse aqui, pela RT também. E Maneiro. eu já digo nesse aqui que não tem coisa julgada no precedente. Oh, mas e agora? Como é que vai fazer? Bem simples. O precedente ele é um formador de comando decisório ou de decisão judicial com caráter eminentemente político, realmente. Eu não estou preocupado em discutir o caso da Maria e do João, não. Não. Eu estou preocupado em resolver em escala um problema muito maior. Aí vem outra distinção que eu faço. Vamos lá. Se quando eu falo de precedente, eu falo de coisa julgada, como é que eu vou fazer o overruling? O overruling é a cláusula de revisão necessária para revisitar o precedente, mudar ou extinguir o precedente. Como é que eu vou
sustentar a existência de coisa julgada com o sistema de overruling. É absolutamente incompatível, a meu juízo. Sim, Né? sim. Eu posso estar sendo muito ingênuo, mas é a forma que eu tenho pensado. Sim. Indo mais adiante, vamos lá. Aí, se você for destrinchar cada um dos precedentes, você pegar os precedentes fortes. A DIA, DC, a DPF. Não tem coisa julgada, por quê? Porque, primeiro, não tem limite subjetivo de coisa julgada ali. Não tem partes, tem legitimados. Mais do que isso, a ideia de uma decisão política que declare constitucional ou inconstitucional determinado ato normativo. Ok, isso pode ser revisitado pelo Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa valeria para força. Veja, uma súmula vinculante. Não tem coisa julgada. Uma súmula persuasiva. Não tem coisa julgada. Não, lógico que Ela não. é Isso simplesmente legítima. é um enunciado Né? administrativo, né, do tribunal, praticamente. Isso, exatamente. Aí nós vamos para o exemplo mais difícil, que é o exemplo que um dos melhores especialistas é você. Eu vou para os repetitivos. E aí vem a dúvida verdadeira. Tem ou não tem? Vamos lá. A coisa julgada é a imutabilidade e a consequente indiscutibilidade do comando decisório. Por quem? Pelas partes. Como diria o Barbosa Moreira, né? Que é quem eu adoto desse livro aqui, de capa a capa. Barbosa Moreira. E eu orientado por Ovídio, hein? Orientado por Ovídio, eu adotei Barbosa Moreira. E Ovídio me aceitou ainda assim. Falou, Burito é corajoso, pelo menos cabra-macho tu é. Tu vai ter que brigar comigo para defender isso aí. Eu falei, vou brigar com o senhor, mas nós somos amigos. E assim foi muito bom, foi uma orientação muito bacana. Agora, vamos lá. Por quê? O que se torna imutável e indiscutível é a coisa julgada para Maria e para o Paulo naquele processo. Agora, a ratio decidente extraída dele não tem força de coisa julgada. Eu aplico aos demais, não é a solução da Maria e do Paulo, que tem força de coisa julgada para eles. Eu aplico para os demais a ratio decidente. Politicamente. Por quê? Porque é uma escolha política do sistema brasileiro de precedentes, que eu pulverize essa solução. Sim. Agora, se essa solução já não serve mais, eu também tenho o direito de, desde que provocado, mudar, né? Tenho o direito de mudar o precedente. E é o que o STJ tem feito, o Supremo tem feito. Vou dar alguns exemplos e provam isso aqui. Vamos lá. Primeiro, união homoafetiva. Já havia sido declarado no passado que era inconstitucional. O Supremo declarou constitucional. Por quê? Porque é uma decisão política e que o momento atual exige isso. Outro exemplo, a Raposa Serra do Sol, demarcação de terras indígenas, que fixou lá mais ou menos 20 critérios legislativos, sim. O Supremo legislou diretamente. O que eu tenho que ter ou não para fazer demarcação de terra indígena, né? Ancestralidade, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda, um voto brilhante, né, no Supremo. Outro exemplo agora, fundo rural. O Supremo já declarou fundo rural no passado inconstitucional, depois declarou constitucional e parece que agora esse ano soltou uma decisão monocrática de que é inconstitucional de novo. Então, assim, você vê que realmente o precedente parece-me incompatível com coisa julgada. Porque senão ele não mudaria, ele seria, na verdade, mais forte que a própria norma. Indiscutível e imutável é tudo que ele não é, porque a própria lei vai falar que ele pode ser mudado, pode ser rediscutido. Então ele não é indiscutível e imutável. Claro. Né? A coisa julgada, no fundo, é uma política mesmo de segurança jurídica para as partes. Né? Uma vez eu vi o Talamini falando que o Estado consegue julgar e mal julgar uma vez só cada conflito. Chega uma hora que o negócio tem que acabar. É essa a motivação, né? Esse é o ponto. E aí eu termino com a tua provocação, para poder seguir para o que mais você quiser. A preocupação. Como é que eu vou esticar a rescisória, né? Dar elasticidade à rescisória, para fazer que ela seja cabível em casos como esse? Não tem nem hipótese de cabimento. Pois é, só se eu sustentasse aqui aquilo que o Sérgio Gilberto Porto, meu querido amigo, sustenta lá no Rio Grande do Sul, as chamadas rescisórias atípicas. Foi a tese de doutorado dele. Né? Então, se eu estou a sustentar que existe rescisória atípica, ok, eu vou então entregar meu bastão, baixo minha guarda e vamos tocar em frente. Mas para isso você precisa admitir que é um caso de rescisória atípica. Né? Que aí é um grande rescisória atípica é um tiro no pé da coisa julgada, né, cara? Pois é, incompatível.
O que é rescisória atípica? Esse é outro ponto muito perigoso. O que é rescisória atípica? O que você quiser, uma querela nulitatis, uma ação declaratória, né? Aí você realmente começa a entrar numa seara perigosa. Acho que rescisória é meio pesado. Não, também acho. Ô, Renan, e o. Até perguntaram aqui, o Fernando Deixa perguntou, eu eu ia ver se eu abordar acho. justamente isso. Ele falou, pô, às vezes no mesmo informativo tem decisão conflitante do próprio tribunal, né? E acontece mesmo. Às vezes no informativo seguinte, cara, STJ 942 aplica um procedimento infracional, aí vem no informativo, aplica sempre, quinta turma. Aí no informativo seguinte, só aplica se beneficiar o adolescente. Eu falei, cara, aí tu lê aqui, tu fala, dá aquele déjà vu, tu fala, porra, eu já li isso aqui, não é possível, de novo. Aí, no informativo seguinte, quinta, sexta turma, enfim. Isso no informativo, que são as decisões selecionadas para dar publicidade. Imagina no dia a dia, eu não tenho dúvida de que, pô, na própria turma tem decisões conflitantes a depender do relator. E também não vou ficar demonizando o STJ, não, e o STF, porque a quantidade de trabalho é estrondosa. Agora, partindo dessa pergunta aí, uma coisa, eu acho que um aspecto interessante que eu já ia falar, mas calhou bem essa pergunta, é o seguinte: o próprio papel do STJ e do STF, isso muita gente já fala, né? Omitir dinheiro há muito tempo, Marinóis. Em alguma medida isso tem que mudar e vai mudando aos poucos, né? Para se tornar a suposta corte precedentes, enfim. E agora, com a decisão da reclamação do STJ, se não o cabimento lá, né? Mais contra descumprimento de repetitivo, o STJ, assim, primeiro argumento, não cabe porque não está no 988 no rol, mas, pô, no parágrafo 5º fala que a contrário do senso, é claro que cabe, assim, sinceramente. Claro, É claro que cabe. Mas os claro. outros argumentos do STJ são muito sinceros, que o STJ ele fala que, ó, não dá para a gente decidir e fiscalizar. Quem tem que fiscalizar são os tribunais locais. Então, assim, o STJ, nessa postura que o pessoal vai falar que é de jurisprudência defensiva, mais do que isso, pode ser até uma autocontenção e tentar responsabilizar os tribunais locais por isso também. E a posteriori, cabe até uma rescisória se tiver sido realmente mal aplicado. E o Câmara mesmo fala que já julgou algumas aqui, no TJ do É, Rio, por descumprimento do RESP. Então, assim, claro, o pessoal critica por conta do cabimento, realmente é difícil sustentar. Agora, quanto à postura institucional do STJ e do STF, eu acho a postura interessante, né? Porque em algum momento a gente vai ter que evoluir para isso. Que, se de um lado também ninguém quer deixar de julgar, por outro lado também já perceberam que não dá para julgar tudo. Você está na STJ toda semana, né? Enfim, e eu não sei como a STJ funciona, meu amigo, porque a quantidade de trabalho de advogado para despachar, enfim, os ministros têm realmente é um nível de trabalho assombroso, e até que o negócio funciona, né? A tutela é prestada, e caso a caso até, né? E aí, então, mas em alguma medida ele vai ter que ter essa postura de autocontenção também e deixar para os tribunais locais aplicarem os precedentes, né? Mas é difícil também, porque, por exemplo, lá na STJ não tem aquele filtro de... Ainda não tem, né? Tem a PEC lá tramitando, até acho que uma hora vai passar, de relevância da questão, enfim, que seria uma repercussão geral para o STJ, a questão sim. prática, tá? Mas foi até a dissertação de mestrado do Rodrigo Salomão, que é filho do ministro Salomão, aqui na UERJ, também grande amigo, Sim. ficou muito boa. E ele abordou, ainda não saiu, não vai tentar dizer, ele abordou vários sistemas comparados, né? E de fato, assim, não tem nenhuma padronização mundial dos recursos extraordinários do cabimento. Alemanha, Estados Unidos, cada um cria seus próprios critérios. Então também não dá para ficar lá que no Brasil não funciona por isso, no Brasil não funciona por aqui. Mas, enfim, fiz aqui um desabafo. O que você acha sobre Faz isso? parte. Eu também sinto isso, meu irmão. Também sinto isso. Veja só. Vamos lá. Eu tenho estado realmente na STJ quase que todas as semanas, às vezes até mais do que uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Teve alguns períodos que já passei até 2 semanas direto lá. Na verdade, Brasília virou minha segunda casa semanalmente. Feliz ou infelizmente é a nossa realidade. Agora, também ninguém tem presente, ou muita gente que não vive lá não tem presente, que são 33 para julgar processos do Brasil inteiro. Uma loucura, Vamos lá. loucura. É uma loucura. Vamos lá. Se você tem 200 milhões de brasileiros e cada brasileiro tem ao menos um processo, porque tem brasileiros que têm muito mais do que um processo, mas faz uma média, vai. E seja um processo por brasileiro, são 200 milhões de processos.
cada decisão interlocutória que este processo tiver pode chegar ao STJ. Então, imagine lá que teve um agravo de tutela, tá bom? Depois teve um agravo sobre uma outra questão no curso do processo, depois teve a apelação, e desses 3 elementos, ou dessas 3 situações de decisão judicial, você tem o condão de chegar no STJ. Então, você multiplica a potencialidade disso, vai, para quase 600 milhões de feitos que podem chegar ao STJ. Isso é um negócio inumano. É absolutamente inumano. E ainda mais considerando que... É um milagre funcionar. É um milagre funcionar, é um milagre funcionar. E ainda mais que desses 33, somente 2 turmas são de direito privado, que é onde está a grande maioria das ações. Né? Com exceção das situações de poder público, que aí também são 2 turmas. Então, veja, são, na verdade, 10 ministros que julgam privado, 10 que julgam público, e ali depois tem o pessoal do tributário, do penal, aquela coisa que se mistura. Né? Então, veja, é realmente um assombro de processos e de incidentes que chegam até lá. Feita essa primeira contagem de estrutura, eu vou contar uma história. Você falou que gosta de história, eu também sou um baita apreciador de história, jazz, animais, livros. E agora de cozinha. Estou aprendendo a cozinhar, rapaz. Cada coisa que a gente faz na vida da gente. Maneiro. Pô, tu é um maridão, hein? Tu é um maridão, hein, Renan? Queria que minha esposa tivesse um marido tão bom quanto tu, cara. Eu tento, rapaz. Não sou tão bom assim, não, viu? Tem umas coisinhas para corrigir, mas a gente está aprendendo. A vida é longa, não dá tempo. Mas deixa eu lhe dizer. Uma história. Aí uma vez fui visitar um amigo lá, um ministro com quem me dou bem, e estive lá para despachar uma situação sobre a aplicação de uma súmula. Cheguei para ele e falei assim, ministro, estou aqui com 2 memoriais. Os 2 são meus. Aí, diga-me, mas o que aconteceu? Eu falei, não, é que é o seguinte. O senhor sempre defendeu a aplicação da 410, que é aquela súmula da STJ que determina a intimação pessoal do devedor para que, intimado pessoalmente, não por meio do advogado, isso antes do novo código, né? Diga-se de passagem, para que fruísse as astrentes, fossem fixadas as astrentes. Não cumpriu, dali então frui, mas você tem que intimar pessoalmente o devedor, porque a obrigação é personalíssima e não do advogado. Sim. Ok. Mas aí, ministro, eu vi que teve uma manifestação, uma petição, chamando feita a ordem da parte contrária, juntando um julgado seu da semana passada, em que o senhor botou por terra 410. E o senhor é relator do meu caso, e eu estou aqui para defender 410. Cheguei e falei, mas... Aí virei para ele e falei, posso lhe fazer uma pergunta com sinceridade, se o senhor me permitir? Ele, claro, diga. Eu falei, quem é o senhor? Respeitosamente. Eu falei para ele, quem é o senhor? Respeitosamente. Este ou este? Né? E aí ele então me disse o seguinte, olha, Renan, há situações em que realmente nós estamos analisando o caso e entendemos que há uma particularidade. Ou simplesmente porque quando o processo vem, ele vai naquela vala dos processos em geral. Porque eu não consigo, e é impossível, e é verdadeiro, isso é impossível dar conta de tudo. Então passa. E quando passa isso, nós chegamos a esse problema. Mas ele virou para mim com muita sabedoria e fidalguia e me disse o seguinte, fique tranquilo, vá para a sessão de amanhã, acompanhe seu processo, que o que sempre foi será. Bom, o que sempre foi será, eu não sei o que significa, mas vamos lá. Súmula 410. E para minha felicidade, naquele caso, ele inclusive respondendo ao que disse a parte contrária na petição, falar, esse é um caso pontual em que nós observamos uma distinção aqui, e ele explicou as razões e entendo, como sempre entendi, que a 410 permanece vigente, válida e etc. Então você vê que vai ter, infelizmente, esses posicionamentos contraditórios. Agora, uma coisa diferente quando há um enfrentamento do precedente e uma distinção. Né? Aí é outro departamento. Eu dou aqui um exemplo para fechar, que é cabal, na minha cabeça. Súmula 308 da STJ, que é aquela que diz basicamente o seguinte,
Resumindo a ópera aqui, se você é consumidor de boa-fé e adquire um imóvel na planta, você paga pelo imóvel, você tem direito de liberar a hipoteca. Você não precisa esperar os outros 90 condôminos pagarem para retirar a hipoteca do seu nome e transformar o imóvel em seu realmente, né? É justo que seja feito assim. Essa é a previsão da 308. Tá bom. Agora vem o seguinte encaixe. Por isso que eu digo, precedente é encaixe. Encaixou, é precedente. Não encaixou, não é precedente que se possa aplicar. Vamos lá. Então, primeiro modelo de encaixe. Eu sou consumidor de boa fé, comprei o imóvel na planta e paguei por ele. A pergunta é, eu posso liberar a hipoteca? Sim. Então eu aplico o precedente. Segundo exemplo. Eu sou consumidor de boa fé, eu comprei na planta, mas eu não paguei pelo imóvel. Eu posso liberar a hipoteca? Não. Então não se encaixa no precedente. Não é caso de aplicação, é caso de distinção do precedente. Sim. Né? Agora, esse juízo de encaixe é difícil de se fazer em 600 milhões de feitos. Exatamente. Não, e sabe o que eu sinto também, Renan? Nessa atuação dos tribunais superiores, sobretudo, cara, é uma advocacia muito diferenciada, cara. Eu não advogo naturalmente, né? Lógico que se eu advogar, você vai querer advogar no mesmo nível que você. Mas se eu não tivesse essa habitualidade, tanto em recorrer quanto em despachar, eu contrataria outro escritório para fazer isso, cara. É um mundo paralelo aquilo lá. Por todas essas questões administrativas, de volume de processo, mas também dos próprios requisitos do recurso, né? Ontem mesmo a live foi com o Rodrigo, foi sobre os requisitos lá do RESP, ele é assessor da ministra Nancy Andrighi, professor também de processo lá do IDP. Cara, quantas dicas eu não tirei daquela live, né? E a gente estuda processo, imagina a grande advocacia, cara. Então é um mundo à parte, né, cara? É um mundo à parte. Por exemplo, vou lhe falar, quando o código entrou em vigor, a gente tem lá no escritório algo que eu criei desde que me tornei sócio lá, que é um grupo que a gente chama de grupo especial, tipo um BOP, entendeu? Quando precisa subir o morro, a gente chama o BOP, né? Então, vez ou outra, o pessoal chama o BOP lá no nosso escritório e quem cuida do BOP sou eu. É o meu grupo, é o BOP. Então, tem outras equipes de outros sócios, como eu, que às vezes precisam de um apoio aqui e ali e vão lá com a gente. O que eu fiz logo que o código entrou em vigor? Foi, pessoal, vamos fazer uma reunião aqui para a gente mudar a nossa advocacia estratégica para que os nossos recursos sejam já mais enxutos e desenhados para aplicar, distinguir ou modelar o precedente. Não tem jeito, é isso que a gente tem que fazer. Senão eu não consigo vencer a súmula 7, nem a súmula 5. Qual é o grande segredo da súmula 7.5? Esse é o problema. Principalmente quando você fala de precedente. Para você chegar ao juízo de apreciação do precedente, você precisa vencer a súmula 5 e 7. Mas como é que você vence ela? Percebendo que, na verdade, a súmula 5 e 7, elas são súmulas criadas para um juízo de recebimento e conhecimento do recurso. O que você precisa mostrar para o ministro, é isso que eu dizia para o meu pessoal lá, é que quando o recurso chega na STJ e que ele comporta conhecimento, se o ministro conhece do recurso, ele não pode mais aplicar a súmula 5 e 7, porque ela já é inaplicável. Agora ele precisa avançar no mérito. E é nesse momento que ele vai fazer o corte do que é ou não aplicável no precedente. No primeiro juízo, ele não vai conhecer do precedente. Não adianta você despachar com o ministro, é o que eu sempre defendi na advocacia. Não adianta você despachar com o ministro um memorial de 10 folhas, que já é muito, mas lá um memorial de 10 folhas, se o teu despacho é para conhecer o recurso. Tu não tem que conversar com ele sobre o precedente. Tu tem que conversar com ele sobre por que é violação à norma e por que não é fato. Porque se ele ultrapassar o juízo de conhecimento, ele vai conhecer de fato sim no mérito. Não tem jeito. Não vem me dizer que o STJ não decide sobre fato. Isso é uma lenda. É claro que decide sobre fato. É claro que decide sobre prova, mas no juízo de provimento. Não no juízo de conhecimento, no juízo de recebimento. O grande problema é que a gente inverte. E aí você também tem decisões técnicas. Eu já recebi um par de decisões, e talvez você também, que dizem o seguinte: conheço do recurso para negar-lhe provimento por ser caso de súmula 7 ou 5. Não, aí é uma tecnia muito grande. Porque se ele conheceu, súmula 5 e 7 não se discutem mais. Agora é mérito, que vai envolver fato, prova e direito. É claro que ele não vai
mexer na prova, mas ele pode valorar a prova, porque já está no juízo de provimento. É claro que ele vai analisar o fato, mas ele não vai decidir o fato. Ele vai decidir sobre a norma incidente no fato. Isso é juízo de provimento, né? É a grande confusão. Difícil você mostrar para o ministro o precedente nesse cenário e desenhá-lo assim. Mas se você consegue fazer, a chance de dar certo é um pouquinho maior. Pô, é verdade, cara, é verdade. Tem que virar a chave mesmo nos recursos extraordinários. Tem que virar a chave para vender uma questão jurídica, cara. Tem que apresentar o teu problema de outra forma, né? Tem um debate jurídico, a gente precisa pacificar, o problema é esse. Enfim, e os fatos estão sempre lá, né? Fatos sempre os tereis convosco, É né? bem isso. Eu vou te contar aqui outra história. Já que você gosta de história, posso contar mais uma? Pô, lógico. Ó, essa é uma outra história que mostra exatamente isso que nós estamos conversando. E aí vem um negócio que eu acho genial. Sério, Zé Roberto, eu acho genial, meu irmão. É genial. É você conseguir sentar com o ministro e explicar para ele que ele vai formar o precedente do caso e mostrar onde é que está o negócio. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. No caso, era uma ministra. Pois bem, eu fui conversar com ela, marquei horário, cheguei lá, tudo certinho, fui atendido, muito bem atendido, como sempre sou. O STJ é um lugar fabuloso de se trabalhar. Eu Mas gosto cada bastante lá no gabinete é de um trabalho. jeito, tem que saber também, né? Tem que Isso é uma saber, você tem ciência à que. parte. Se for de É uma maluco, ciência eu à chato de parte. bater com a cara na porta. Exatamente. Mas eu aprendi uma lição na minha casa, que às vezes pode, não sei se é ideal, não, mas minha mãe me ensinou o seguinte: gentileza gera gentileza, carinho gera carinho, respeito gera respeito e compreensão gera compreensão. A medida é sempre a mesma, né? Então, o que eu tento empregar quando eu vou lá são esses conceitos partindo de mim e não de quem vai me atender, mas de mim. E aí, às vezes, torna um pouquinho melhor o trato, né? Mas realmente não é muito fácil. Cada gabinete é um mundo. Mas lá fui recebido muito bem por uma ministra. Cheguei para ela e falei, ministra, eu estou aqui porque eu tenho um recurso especial que não foi admitido na base, eu tenho um agravo em recurso especial. Portanto, o tribunal local aplicou súmula 5 e 7, fez juízo de predibação, acho que não era para fazer, mas já estou aqui para a senhora. Mas eu quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, não é caso de súmula 5 e nem de súmula 7 por uma razão. Nós não vamos controlar fato, nem documento, nem prova. Nós vamos analisar se um caso concreto se aplica ou não a sistemática normativa. E aí dei o exemplo. Eu era o parecerista, não era nem o advogado. Eu dei um parecer e a tese é basicamente o seguinte. No interior de Santa Catarina, tem uma empresa que me contratou à época para fazer o parecer, que tinha a seguinte questão. Vamos lá. Se eu compro materiais plásticos reciclados de um catador de lixo, por exemplo, pessoa física ou PJ ele, sozinho, eu não tenho nenhum benefício tributário. Mas saiu uma norma local para o estado todo, que se eu viesse a comprar de cooperativas de catadores de lixo, esses plásticos recicláveis, por exemplo, eu teria 50% de desconto na tributação, ou seja, eu poderia glosar 50% de tributo, benefício fiscal. Grande, né? Grande para quem está comprando. Só que aí tem um ponto. E dizer o seguinte, tem que ter cooperativa e tem que ter X cooperados, catadores de lixo. Bacana. Se você está em Florianópolis, tem a cooperativa em Florianópolis. Tem mesmo. Tem. Agora, na cidadezinha pequena lá, que o meu cliente me contratou para dar o parecer, não tem a cooperativa. Como é que eu faço? Então, quer dizer que o cara que está numa cidade menor, que tem a mesma indústria de o cara que está na cidade maior, ele tem um benefício de 50% na tributação e esse cara não tem porque não tem cooperativa lá? A tese que eu queria dar à ministra a oportunidade de criar é de que, por extensão do benefício da igualdade tributária, lá naquela cidadezinha, você deveria também conceder o benefício enquanto não houvesse cooperativa. Por quê? Porque o objeto é o mesmo. Veja, então, quando eu contei isso para ela, ela falou, pois é, mas isso não é fato, né, doutor? Eu falei, não, isso não é fato, excelência. Isso é interpretação da igualdade tributária, é direito, é norma. Lógico. Mas e essa lei local lá, essa lei tal, tal? Eu falei, entendi. Mas mesmo falando do fato, eu não vou tratar de fato. Eu vou, claro, conhecer do fato e aplicar ao caso concreto, mas decidir sobre a tese, né? Foi isso. É a senhora quem vai fixar possivelmente a tese ou não. Né? Então tá bom. E aí admitiu o agravo.
admitiu o agravo para processar o especial. E agora ainda está sob júdice. Né? Então você vê que até para abordar a criação de um precedente, você precisa jogar com os instrumentos, né? E tem sempre uma tese envolvida, pode ser uma tese realmente chamada como tal, né? Numa formação de precedente, ou pode ser uma tese jurídica que tem em todos os casos concretos, né? Isso aí Exato. invariavelmente formaria uma tese, todo mundo quer formar uma tese, né, Renan? Então é uma boa abordagem mesmo, meu querido. Renan, meu irmão, estamos acabando aí nosso tempo, já vai dar quase 1 hora. Cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Você é um craque mesmo. Aprendi muito contigo. Temos que marcar mais vezes, pô. Falar de vários outros Pô, assuntos. Pô, para é mim, é uma claro. alegria, cara. Para mim, eu tô aqui como se eu estivesse no recreio do colégio. Pois somos dois, pô, eu também. Quero te agradecer de coração, de verdade, Zé Alberto. Olha, você é um cara admirável, tem feito um baita trabalho aí, essas lives são muito bacanas, eu estou me familiarizando ainda com isso, né? O que eu sei fazer é um pouco diferente disso, aqueles vídeos lá que eu gravo, passo no canal, deixo no Instagram, tal. Então, é um outro perfil, eu nunca trabalhei muito com isso, mas você tem feito um baita trabalho. Eu acompanho o seu trabalho doutrinário já de certo tempo, na Juspodium também, tudo que você tem feito, em vários lugares, seus vários livros, seus vários textos, né? E sei da sua seriedade e como você tem construído coisas bacanas aí. Para mim vai ser sempre uma alegria enorme. Você me diz quando quer, que tema quer, e eu vou estar aqui a seu comando nesse nosso recreio do colégio. Maneiro, maneiro. Pô, Renan, obrigado mesmo, meu querido. Eu que sou teu fã, tô seguindo teus passos, cara. Seguir você é um bom caminho, cara. Sou teu fã mesmo do ponto de vista acadêmico, profissional, pessoal. Você é um cara de alto nível mesmo, diferenciado. E é com esse tipo de gente que a gente gosta de conviver, né? Tá Meu irmão, certo. Eu muito digo mesmo de obrigado. você. Eu digo mesmo de Valeu. você. Você é admirável, viu? Um cara Obrigado. admirável. Vamos ver quando tu vier no Rio aí se a gente consegue encontrar. Agora tá difícil, mas tá sempre corrido também. A gente tem que encontrar, cara. Vai ser bom. Senão Vamos eu vou pra fazer São Paulo isso. aí. Pois é, a gente tem que se encontrar. Eu faço questão. Vindo aqui, você vai sair daqui com uma sacola de livro. E uma pizza de chocolate, que é isso que Uma importa. pizza de chocolate. Aí a Com gente vai lembrar do M&M. sistema brasileiro de precedentes. Aí lá, É. quando nós estivermos juntos, eu vou te dizer quem foi o italiano, que eu não posso falar aqui agora. Valeu, meu querido. Fica com Deus, Tá Renan. bom, meu Abraço irmão? forte, meu irmão. Um Abraço. abraço Até a forte. próxima. Tchau, querido.